teremos a honra de receber e de ouvir a palestra do professor Neisser, meu amigo particular, com quem, no mês de janeiro, estivemos em Barcelona, estudando na biblioteca da Pompeu Fabra. O professor Neisser é coordenador adjunto da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, presidente do Grupo de Direito Eleitoral do IASP, mestre e doutorando pela USP em Direito Penal. É com muita honra. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite que foi formulado pela APAMAGE, na pessoa do meu amigo, doutor Alexandre Cunha. Também agradeço as gentis palavras do doutor Ulisses, como disse meu amigo pessoal, e saúdo a mesa, na pessoa do nosso desembargador, Noevo Campos, que abrilhanta o Tribunal Regional Eleitoral com sua presença e com seu conhecimento. Eu gostaria de começar essa rápida exposição falando sobre a diferença que nós não podemos perder de vista entre o ordenamento jurídico que nós temos e o ordenamento jurídico que nós gostaríamos que existisse. Não há qualquer dúvida, creio eu, na cabeça de qualquer pessoa que acompanhe a política brasileira nos últimos anos, do aumento da influência das religiões, e aqui é preciso expor isso de forma clara, especificamente de algumas denominações evangélicas, no campo da política. Cada vez crescente essa influência e, eventualmente, podemos concluir que essa influência é negativa na medida em que tolhe a liberdade de formação do voto do eleitor. Essa é uma constatação de fato, está no mundo daquilo que existe, que é apreensível pelos nossos sentidos, é uma afirmação ontológica. Outra questão é analisar o ordenamento jurídico que nós temos e buscar entender se existe uma vedação legal em relação a essa conduta e se há meios processuais, se há uma ação própria que permite viabilizar a insurgência contra esse suposto abuso de poder. E aqui me parece que o direito eleitoral ele abre duas hipóteses com relação à questão do chamado abuso de poder religioso. De um lado, e essa é a vertente que tem sido explorada com maior força por aqueles que ajuizam ações na Justiça Eleitoral questionando esse tipo de conduta, tem-se a chamada ação de investigação judicial eleitoral, prevista na Lei Complementar 64/90, a Lei das Inelegibilidades. Essa ação ela tem como possíveis fundamentos, exclusivamente, e aí fundado no texto legal, a ideia de abuso de poder político, de abuso de poder de autoridade, de uso indevido dos meios de comunicação social e de abuso de poder econômico. Com todas as vênias a quem pensa de forma contrária, eu não consigo vincular a ideia do abuso de poder religioso a qualquer dessas figuras típicas previstas na Lei Complementar 64/90. E nós não podemos perder de vista, em momento algum, que quando se tem um processo de cunho sancionatório, um processo que busca aplicar uma punição a alguém, eu não posso deixar de lado as ideias constitucionais de devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Não me parece possível estender o campo de abrangência de uma ação de cunho sancionatório para abarcar uma conduta que não está prevista. Vejam que poderia-se tentar encaixar num conceito genérico de abuso de poder de autoridade a autoridade religiosa. A Justiça Eleitoral já enfrentou essa questão de forma similar quando dialogou, quando debateu a questão dos líderes das tribos indígenas brasileiras. Em muitas cidades, principalmente na região norte, naturalmente, você tem a figura do cacique que determina como todas as pessoas da tribo devem votar. E quando você analisa o boletim de urna daquela região, você vê que há praticamente uma unanimidade seguindo o voto orientado pelo cacique. Sem dúvida alguma, uma unanimidade, ou seja, um cumprimento daquela determinação muito maior do que existe com relação ao líder religioso. O líder religioso influencia o seu rebanho, mas influencia menos do que o cacique.
E o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que isso não está abarcado na noção de abuso de poder de autoridade, na medida em que esse conceito de autoridade é aquela autoridade juridicamente relevante, ou seja, aquela autoridade fundada em lei, e não uma autoridade genérica, meramente ontológica. Daí não me parecer possível trazer o conceito do abuso de poder religioso para ser aviado numa ação de investigação judicial eleitoral. Simplesmente essa conduta não está prevista na norma da Lei Complementar 64/90. Outra possibilidade, e aí sim me parece haver um caminho para veicular esse tipo de questionamento, é a chamada ação de impugnação de mandato eletivo, carinhosamente apelidada por nós no direito eleitoral de AIME. A AIME, que tem fundamento constitucional, ela prevê a possibilidade de cassação de mandatos na hipótese de corrupção e fraude. Que fraude é essa? É a pergunta que deve ser respondida. Num primeiro momento, como diz o doutrinador Frederico Vasconcelos, essa fraude era lida como aquela fraude aritmética, aquela fraude na contabilização dos votos mesmo, a fraude que se fazia na urna depois do voto dado, a mudança do voto na cédula, ou, eventualmente, com a urna eletrônica, uma tentativa de um hacker de alterar o resultado da urna eletrônica, algo que nunca se viu e nunca se comprovou, que fique claro aqui minha defesa da nossa urna eletrônica. Mas, com o tempo, a jurisprudência eleitoral, tendo em vista a abertura cognitiva do conceito de fraude, passou a entender que a fraude de que trata a ação de impugnação de mandato eletivo não é exclusivamente aquela aritmética, mas também abrange a ideia de fraude na obtenção de voto do eleitor. E aqui me parece possível entender, portanto, que um líder religioso que diga aos seus prosélitos que, caso votem desta ou daquela forma, irão para o céu, ou caso votem de outra forma, serão condenados ao inferno, ou algum tipo de ameaça que seja real, ao menos para aquelas pessoas que recebem essa ameaça, se poderia construir o encaixe jurídico dessa conduta com o conceito de fraude da ação de impugnação de mandato eletivo. Mas aí se poderia dizer, bom, mas então você só está aqui dizendo não façam pelo caminho da AIGE, que é a ação de investigação judicial eleitoral, façam pelo caminho da AIME. Sim e não. Porque entre a AIGE e a AIME há uma diferença processual relevante. Quando a lei da ficha limpa veio a lume em 2010, houve uma alteração bastante importante que foi pouco debatida na sociedade. Se debateu mais a alteração no campo das inelegibilidades e não essa. A lei original, complementar 64/90, ela trazia a exigência para a cassação dos diplomas, registros ou mandatos e para a declaração de inelegibilidade, da ideia de proporcionalidade da conduta para fins de alteração do resultado eleitoral. Ou seja, não bastava ter havido um abuso de poder político, econômico, de autoridade ou uso indevido dos meios de comunicação. Era preciso que esse abuso tivesse a potencialidade de ter, em concreto, alterado o resultado das eleições. E isso era uma prova quase impossível de se fazer, porque, no mais das vezes, você não tem como aferir se aquela distribuição de brindes fora da legalidade virou 100, 50, 200 ou 1.000 votos, a ponto de poder botar na ponta do lápis e, com isso, fazer um cálculo aritmético. O que acabava levando a sucessivas absolvições. O desembargador Noivo Campos, que, na época da vigência da redação original, também pontilhou no nosso Tribunal Regional Eleitoral na classe juiz de direito, não me deixa aqui mentir sozinho, eram sucessivas as absolvições por conta da falta desse elemento da potencialidade, da proporcionalidade da conduta. A Lei Complementar 64/90, ela troca a expressão potencialidade de alteração do resultado para gravidade da conduta, o que é, obviamente, um conceito muito mais subjetivo, um conceito mais genérico, e daí, portanto, uma conduta que se entenda por grave configuração de abuso, ainda que eu não tenha como aferir quantas pessoas ela afetou e se teve ou não, em concreto, o efeito de alterar o resultado das urnas, permite hoje a condenação, a cassação de registros, diplomas e mandatos e a eventual decretação de inelegibilidade daqueles envolvidos. Esse é o caminho da AIGE. Só que na ação de impugnação de mandato eletivo, essa mudança não se aperfeiçoou. Portanto,
para a procedência de uma ação de impugnação de mandato eletivo, segue sendo necessária a prova da potencialidade daquela conduta em alterar o resultado das eleições. O que eu quero dizer, portanto, e aqui já à guisa de conclusão, o doutor Ulisses, que já me olha com um olhar de cartão amarelo, é que a escolha de aviar esse questionamento do abuso de poder religioso pela AIGE ou pela via da AIME tem um efeito concreto específico. Pela via da AIGE, seria possível chegar a uma cassação com um nível de prova menor, na medida em que bastaria demonstrar a gravidade da conduta. Ao ser necessário aviar essa questão por meio de ação de impugnação de mandato eletivo, não basta apenas demonstrar a gravidade da conduta, mas faz-se necessária aquela prova difícil da potencialidade da conduta em alterar o resultado das eleições. Em outras palavras, se eu tenho um líder religioso que reúne 10 pessoas e faz essa ameaça a elas, e essa ameaça é comprovada nos autos de uma AIME, dificilmente isso leva à cassação. Porque, ainda que seja grave a conduta do ponto de vista ético e moral, dificilmente, a não ser que a cidade seja muito pequena, 10 pessoas seriam consideradas potencialmente lesivos ao resultado do pleito. O que torna necessário que esse ato abusivo tenha tido um escopo muito maior. Do ponto de vista de entendimento pessoal, de preferência pessoal, essa solução me parece mais adequada. Eu tenho algum receio, e só para finalizar, entrando naquilo que foi colocado pelo meu amigo, o professor Renato, de que essa suposta cruzada contra a influência das religiões, e aqui fica uma contradição em termos, mas ela acabe levando a uma perseguição de opiniões religiosas. Também não me parece que escapa de uma democracia normal. Se uma religião tem um posicionamento, por exemplo, um tema moral em debate na sociedade, contrário ao aborto, e recomenda aos seus fiéis que não votem em candidatos que sejam favoráveis ao aborto, ou à descriminalização do aborto, naturalmente não favoráveis ao aborto, ainda que seja uma posição diversa da minha, não me parece que isso escapa do debate normal da sociedade. Então, tenho receio de que aceitar o caminho da AIGE para aviar esse tipo de questionamento poderia levar a um sufocamento do discurso religioso demasiadamente ampliado, o que não acho que seja saudável para uma democracia. Me parece que a via exclusiva da fraude, por meio da ação de impugnação de mandato eletivo, exigindo essa potencialidade para a configuração do delito, me parece um caminho mais razoável. Essas eram as ponderações que eu quis trazer. Desculpa um pouco pela tecnicidade das colocações e termino agradecendo mais uma vez essa oportunidade, parabenizando os organizadores do evento pelo lançamento do livro, pelo Instituto, e devolvendo a palavra ao nosso presidente da mesa.